Olá, meu nome é Cíntia, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Grande Dourados e atualmente eu faço parte do PIBIC. A minha linha de pesquisa é direcionada à teoria dos grupos abstratos e a minha orientadora é a professora Irene Magalhães Craveiro. Hoje eu vou falar sobre uma prova combinatória para o lema de Burnside. Uma prova combinatória para o lema de Burnside. O lema de Burnside, em algumas situações, ele também é chamado de teorema da contagem de órbitas, e ele é muito utilizado para a contagem de objetos matemáticos. E um fato bem interessante desse lema é que, apesar de ele estar associado a Burnside, na verdade, quem provou esse resultado foi Frobenius em 1887. A ideia inicial desse trabalho é apresentar uma base da teoria abstrata dos grupos finitos com o intuito de demonstrar o lema de Burnside. E o porquê dessa base da teoria dos grupos abstratos? Porque a gente precisa de algumas definições, tipo do que é grupo, o que é um grupo de permutações de N objetos, o que são as classes de conjugações desse grupo, e entre outros conceitos. Em relação à teoria dos grupos, a nossa base bibliográfica foi o livro de Álgebra Moderna, do Domingos e do Iese, e a introdução à teoria dos números, do José Plínio. Bom, o que é um grupo? Um grupo ele é definido por um conjunto não vazio, dotado de uma operação que satisfaz os axiomas de associatividade, existência de elemento neutro e existência de elementos simétricos. Ou seja, se a gente tem um conjunto G e uma operação sobre esse conjunto, para todo elemento pertencente a esse conjunto G, a gente tem que verificar o quê? Por exemplo, eu peguei x, y e z, generalizando. Eu tenho que x operado com y, esse resultado dessa operação operado com z deve ser igual a x operado com o resultado da operação de y operado com z. O elemento neutro, ele é o quê? Aqui eu denotei como E, o elemento neutro, mas poderia ser qualquer outra letra. Ele é um elemento que quando a gente opera, por exemplo, x com E, vai ser igual a esse elemento neutro operado com x, que é igual ao próprio x. Um exemplo é o elemento zero para a operação de adição, todo número somado a zero é igual a ele mesmo, e o número 1 para a multiplicação, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E o elemento simétrico, ele é o quê? É um elemento que quando, por exemplo, você tem um x, o simétrico de x, ele, quando você opera esses dois elementos, tem que dar igual ao elemento neutro. E o simétrico de x operado com x tem que ser igual a x operado com o simétrico de x. Agora nós temos o grupo de permutações de N. O que é o grupo de permutações, né? Se nós temos um conjunto X de permutações e a gente une esse conjunto com a operação de composição de funções, a partir daí nós obtemos um grupo que é denominado grupo simétrico e ele é indicado por Sx. Se a gente tem um conjunto X de n elementos, então Sx ele vai ter n fatorial elementos. Sendo assim, ele pode ser denotado por Sn. Bom, um exemplo aqui é se o conjunto X, né, ele tiver 3 elementos. Então, o grupo S3, ele vai ter 6 permutações. Vamos pegar como exemplo o F3. Como que a gente interpreta isso? A gente olha para essa segunda linha do diagrama. O que ela diz? Ela indica uma permutação de Sn. E como que a gente lê isso? Como a gente interpreta? Que a gente observa que o 1 ele está no lugar do 1, o 2 está no lugar do 3 e o 3 está no lugar do 2. Então a gente pode escrever isso como uma notação cíclica, que fica da seguinte forma. Então nós vamos ter também o quê? Que toda permutação pertencente a Sn se decompõe em produtos de ciclos disjuntos. A demonstração dessa conclusão pode ser obtida através do livro de Álgebra Moderna,
eu não vou entrar nesse conceito para não estender muito a apresentação. Partições de um inteiro e classes de conjugação de SN. O que é a partição de um inteiro, né? A definição. Vamos considerar esse conjuntinho aí, lambda 1, lambda 2 até lambda k, onde lambda 1 é maior que lambda 2, que é maior que lambda 3, assim por diante até lambda k, né? Esses lambdas, eles são inteiros positivos. Então, se a gente pegar um n inteiro, e esse n, ele foi igual à soma desses lambdas, né? Igual lambda 1 mais lambda 2 mais lambda, enfim, até lambda k. Esses lambdas, eles vão ser a partição desse inteiro n. Por exemplo, se a gente pegar o elemento 3, a gente pode particionar ele como 1 mais 2, onde o 2 é maior que o 1. E nós temos o quê? Nós temos que cada lambda aí é uma parte de n. No caso, 1 é uma parte da partição de 3, 2 é uma parte da partição de 3. E nós denotamos por Pn o número de partições de n. E aí nós temos o seguinte teorema. O número de diferentes classes de conjugação do grupo Sn é dado por Pn. Agora nós vamos fazer a seguinte definição. Se G é um grupo agindo em X, no conjunto X, né? Definimos uma relação em X da seguinte forma. Para todo XY pertencente ao conjunto X, X se relaciona com Y se somente se existe um G pertencente ao grupo G, tal que G operado com X é igual a Y. Essa relação ela é uma relação de equivalência no conjunto X. E essas classes de equivalência geradas por meio dessa relação são chamadas de órbitas de X pertencente a X, sendo que a gente denota por OX. E além do mais, essas órbitas elas particionam o conjunto X em conjuntos disjuntos. Bom, se a gente quer, né, a nossa ideia central é demonstrar o lema de Burnside. E para isso a gente precisa o quê? A gente precisa definir o que é estabilizador e também o teorema órbita estabilizador. Essas definições elas podem ser encontradas na dissertação de mestrado do Eduardo Bovo, né, que é intitulada O Teorema de Enumeração de Polias, Generalização e Aplicações. E o que é um estabilizador, né? Vamos para a definição. Se G é um grupo que age em X, o estabilizador de Ex de X é definido pelo seguinte conjunto, né? Ex igual a G pertence ao grupo G, tal que G operado com X é igual a X. E aí nós temos o lema, que é um lema muito fácil de ser demonstrado, que é, seja G um grupo agindo em X, então para todo X pertencente a X, temos que Ex é subgrupo de G. Então, como que a gente demonstra isso? Se a gente pegar dois elementos de X, vamos tomar o B elevado a menos 1 como simétrico de B. Nós vamos ter o quê? Para a gente ter que Ex é subgrupo de G, que o A operado com o inverso de B pertence a Ex. E como que a gente mostra isso? Vamos lá. Como a operação sobre esse conjunto permite a associatividade, né, pelo fato de G ser um grupo, então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos operar o A com a operação do inverso de B operado com X. O inverso de B operado com X é o quê? É o próprio X, né? Pela definição de estabilizador. Então, o A operado com X vai ser igual a X. Portanto, a gente prova que o A operado com o inverso de B pertence a X. Dessa forma, X é um subgrupo de G. Bom, aí nós temos o teorema órbita estabilizador, né? E a gente provou no lema anterior que o Ex é subgrupo de G. E a gente tem pelo teorema de Lagrange o quê? Que se a gente tem um grupo G finito, um subgrupo de G, né, subgrupo H, o índice de H em G multiplicado pela ordem de H é igual à ordem de G. Já no teorema da órbita do estabilizador, ele
ele diz o seguinte: seja G um grupo que age em X, então para todo X pertencente a X, a ordem de OX multiplicado com a ordem de EX é igual à ordem de G. Então a gente vê que no caso o índice de EX em G é igual a OX. Para demonstrar esse teorema, basicamente a gente teria que mostrar isso. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas vocês podem verificar depois. Aí nós temos o seguinte corolário, né? Seja G um grupo finito que age no conjunto X, então o número de elementos de X em cada órbita é divisor da ordem de G. Então nós podemos estabelecer o teorema. Seja G um grupo finito agindo em X, então o número de órbitas distintas da ação é dado pelo inverso da ordem de G multiplicado pelo somatório dos elementos dos conjuntos dos estabilizadores. Por fim, para a gente conseguir demonstrar o lema de Burnside, a gente precisa da seguinte definição. Seja G um grupo agindo em X, definimos o fix de G pertencente a G, denotado por fix G, o conjunto dos pontos fixos de G dá o quê? Fix G igual a X, pertence a X, né, ao conjunto X, tal que G operado com X igual a X. Bom, se eu tenho um conjunto A, que ele é formado pelos pares ordenados do produto cartesiano do conjunto X com o grupo G, tal que G operado com X é igual a X. Como que eu faço para encontrar o número de elementos de A? Bom, eu posso fixar a coordenada X, então eu vou ter que a ordem de A vai ser igual ao somatório dos elementos dos estabilizadores, ou eu posso fixar a coordenada G, onde a ordem de A vai ser igual ao somatório do número de elementos conjuntos dos pontos fixos de G. Aí eu olho e observo que eu observo que o somatório do número de elementos dos estabilizadores é igual ao somatório do número de elementos dos conjuntos dos pontos fixos de G. Então, a partir dessa conclusão e daquele teorema 3 que a gente mostrou ali atrás, eu posso estabelecer o lema de Burnside. E o que é o lema de Burnside? Se G é um grupo finito agindo em um conjunto X, então o número de órbitas distintas é dado pelo inverso da ordem de G multiplicado pelo somatório do número de elementos dos conjuntos dos pontos fixos de G. Bom, essas foram as referências que eu utilizei. Espero que vocês tenham compreendido e muito obrigada pela atenção.